Não tem muito tempo atrás, eu percebi que eu estava sempre me explicando. Você já percebeu isso por aí também? Conforme uma pessoa vinha me trazer um elogio, um feedback, tanto positivo quanto negativo, ou até mesmo falar algo sobre alguma coisa que ela viu meu, eu sempre me explicava. Era meio que uma necessidade de estar o tempo todo mostrando a minha visão, mostrando a minha intenção. Só que quando eu percebi esse padrão e essa necessidade, eu comecei a investigar um pouco mais a fundo. E ao me observar durante essa investigação, eu percebi que essa necessidade de me explicar muitas vezes estava relacionada com alguns medos. O medo do que o outro ia pensar, o medo do que o outro ia entender do que eu falei, o medo do que o outro ia achar. Ou seja, eu estava o tempo todo me explicando porque eu estava em uma prisão do julgamento alheio, sempre com medo do que o outro ia pensar e relacionar daquilo que eu falei. Mas quando eu percebi isso, quando eu comecei a ficar mais consciente, eu comecei a eliminar essa explicação com duas maneiras. Eu comecei a devolver todo o feedback com uma pergunta ou simplesmente agradecendo, tanto se for algo positivo ou se for algo negativo. Lembrando também que eu não acho que exista um feedback negativo, mas sim algo que represente ou aquilo que a pessoa está expressando e que representa muito mais ela do que propriamente você sobre o teu trabalho, ou represente algo que você possa melhorar. Não é um ponto de vista negativo, mas sim eu classifico como negativo, que é aquele feedback que não é o confortável, o positivo que vai vir com elogio. Vai ser aquele que vai vir com uma melhoria e aí nos dá aquele frio na barriga ou esquenta, por dentro, e aí muitas vezes a gente já quer se explicar. Mas eu parei com isso. Eu simplesmente eliminei isso, devolvendo com uma pergunta, devolvendo com um obrigado, agradecendo. E como é bom a gente perceber uma coisa que a gente vem fazendo como padrão no nosso cotidiano, mas que está trazendo um peso para os nossos ombros, e quando a gente identifica isso e aos poucos vai eliminando, vai nos trazendo uma leveza. Então, o insight desse vídeo é para você simplesmente parar de se explicar. Segue o teu caminho, segue a tua fluidez, pare aos poucos, elimine aos poucos essas explicações desnecessárias. Evidente aqui que eu não estou falando para você não se explicar quando a pessoa pergunta ou quando você entende que a explicação faz parte daquilo que você fez, mas não tornando isso um peso, não tornando isso uma necessidade e principalmente um padrão linkado com aqueles medos do que os outros vão pensar. Beleza? Um grande abraço para você, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo e bora pra cima!